Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro. Hoje é o Halloween. Está no ar o seu Rede Alto Tietê News. E após um tumulto em festa de Halloween, 146 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas lá na Coreia do Sul. A ocorrência aconteceu em Seul após uma multidão se concentrar em um distrito central da cidade com vielas apertadas. Segundo as autoridades, muitos dos feridos estavam em estado grave e recebendo tratamento de emergência. As causas do tumulto ainda estão sendo investigadas. E falando ainda em tragédia, teve na Índia mais de 132 pessoas morreram depois que uma ponte de pedestres desabou no estado de Gujarat, no oeste da Índia, neste domingo. Segundo as autoridades, mais de 400 pessoas estavam na ponte sobre o rio Mathew no momento do desastre. A ponte histórica de 230 metros foi construída durante o domínio britânico no final do século XIX. Ela estava fechada para reforma há 6 meses e foi aberta ao público na semana passada. E olha só uma orientação para os moradores do Alto Tietê. O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, o SEMAI, faz um alerta aos consumidores que foram vítimas de furto de registros e hidrômetros também. Além do prejuízo financeiro, o crime também provoca transtornos aos moradores, como vazamento de grande porte e falta d'água. Então segue as orientações feitas pelo SEMAI. Ao perceber que o hidrômetro foi furtado, ligue para o telefone 115. A partir das informações passadas pelo morador, é aberta então uma ordem de serviço para reposição desse registro ou também do hidrômetro furtado e, se necessário, o reparo do cavalete, se tiver. Registre também um boletim de ocorrência e envie cópia do documento para o e-mail atendimento@semai.sp.gov.br. Dessa forma, não há custos para o morador pela reposição desse hidrômetro. E vamos falar agora de emprego aqui no Alto Tietê. O Alto Tietê oferece mais de 620 oportunidades de emprego nesta segunda-feira. As oportunidades são para atuar em Mogi das Cruzes e também em Suzano. Mogi das Cruzes conta com mais de 400 vagas de emprego. Os interessados, eles devem acessar a plataforma Mogi Conecta. Para mais informações, ligue para o 4699-1900 ou então para o 4699-2784. Já em Suzano, a cidade oferece mais de 210 vagas de emprego nesta segunda-feira. Os interessados podem procurar uma das 2 unidades do Centro Unificado de Serviços, os Centros. A unidade central fica na Avenida Paulo Portela, número 210. Já o Centros Norte está localizado na Avenida Francisco Marengo, número 2301, no Jardim Dona Benta. Para as outras localidades, procure o pátio de sua cidade. E no próximo bloco, traremos as últimas notícias dos resultados das eleições de 2022. E ainda, caminhoneiros protestam com bloqueios em rodovias por todo o país. É rapidinho que eu volto já já. Gente, eu tô aqui na ótica Indaiá e sabe o que mais me chamou a atenção? Logicamente, além de toda a elegância desses óculos, dessas armações, você também tem promoções aqui imperdíveis. Por exemplo, você sabia que a sua idade vale desconto em dobro aqui na ótica Indaiá? Por exemplo, você tem 50 anos, cinquentou finalmente e tal. Você ganha R$100 de desconto. Você tem, sei lá, 70 anos, você ganha R$140 de desconto, olha que legal. Aqui na Ótica Indaiá, o pagamento é super facilitado, tem crediário próprio, parcelamento em até 10 vezes sem juros e o melhor, você que de repente está com uma restrição no nome, né, tá negativado, aí você fala, eu não consigo fazer em 10 vezes e tal, não, fica tranquilo porque aqui você consegue. Venha pra cá experimentar todas as armações, eu já escolhi a minha. Ótica Indaiá, enxergando um futuro melhor. Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Carol Galindo e estou aqui para te convidar para assistir o meu programa de gastronomia, o Mistura Boa, aqui na Rede Alto Tietê, todos os dias às 10 da manhã. E se você perder, dá tempo de fazer a janta ainda, porque às 17h30 a gente tem uma reprise. Vem comigo viajar pelo mundo das panelas da nossa Mistura Boa.
a gente já está de volta e vamos direto falar de previsão do tempo. Depois de uma madrugada chuvosa, a segunda-feira permaneceu com chuva durante todo o dia, mas com clima abafado, fazendo com que a temperatura ficasse na casa dos 26 graus em Suzano. Vamos ver então como fica a previsão para essa terça-feira. Amanhã teremos céu parcialmente nublado e a temperatura vai cair e terá possibilidade de chuva na parte da manhã e da tarde. Mínima de 12 graus em Suzano e máxima de 17 em Itaquá. E após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República no segundo turno, na noite deste domingo, grupos de caminhoneiros protestam com bloqueios em rodovias por todo o país. Já foram 11 estados, mais o Distrito Federal, com vias interditadas. Os motoristas têm bloqueado as pistas com seus próprios caminhões e também com queimadas de pneus. E para falar sobre isso, eu já estou aqui com o Eric Fujita. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Manoel. Também boa noite aos nossos telespectadores. Hoje você vai falar aí dos resultados, né, de ontem, das eleições. Aí a gente teve resultado para presidente e, no caso de São Paulo, para governador também, né? Exatamente. Começamos aí também com o presidente e também falando, inclusive, em relação a esse protesto dos caminhoneiros. Sim. Vale ressaltar que esse movimento, o movimento dos caminhoneiros, é um dos principais em que o bolsonarismo domina. Então, isso já era até então previsível dentro desse contexto todo. Então, eles começaram a se manifestar dentro desse discurso dos bolsonaristas de intervenção militar, atos antidemocráticos e tudo mais. O próprio presidente Bolsonaro não se manifestou, né? Mas a população acaba fazendo isso como protesto, né? E foi uma eleição apertada, certo? Bom, Emanuele, foi uma disputa bastante apertada, uma decisão aí histórica, uma disputa histórica, porque foi muito apertada. Lula ganhou com 50,9% dos votos. Uma disputa bastante apertada. No último momento foi possível saber realmente o resultado. Começou com Bolsonaro na frente, por volta das 18h40, Lula passou e foi distanciando, mas dentro daquela margem bem apertada. Quando tinha mais ou menos 65% das urnas apuradas, aí teve essa troca, né? Exatamente, foi exatamente nessa. No caso, Lula conseguiu crescer na região sudeste, onde ele não foi tão bem no primeiro turno, e também na região sul. Isso ajudou bastante no resultado. E Lula é o primeiro presidente a ser eleito 3 vezes. Isso mesmo. Lula marca a história como o presidente eleito 3 vezes, a primeira em 2002, depois em 2006 e agora pela 3ª vez em 2022. E o Bolsonaro, por sua vez, é o primeiro presidente a não conseguir uma reeleição depois que teve, depois de 89, né? Exatamente, desde a redemocratização e também nesse esquema de reeleição, por volta aí de 1995, Bolsonaro foi o único presidente que não conseguiu a reeleição. Ele marca também de forma negativa essa questão histórica desde a redemocratização. E logo depois dos resultados, o Lula já foi fazer os discursos, né? Já foi para a Avenida Paulista, certo? Isso, ele fez um pronunciamento inicialmente, depois da vitória, inclusive falou que não existem 2 Brasis, ou seja, ele está sinalizando principalmente para recompor. Isso é uma boa sinalização, inclusive, para tentar compor com o Centrão, que é uma base de sustentação do governo. Já dá para se prever como o Lula irá conduzir, principalmente, esse 3º mandato, já sinalizando para o Centrão. E também, agora, também resta saber como é que ele vai fazer essa composição de governo e também acomodar os principais aliados. O que acontece nessa questão dos aliados? Ele recebeu bastante apoio, inclusive da candidata que foi derrotada no primeiro turno, Simone Tebet, e também a deputada federal eleita, Marina Silva. Sim. Então, que as duas fizeram ampla campanha no segundo turno em favor de Lula. Então, dá para se prever que as duas vão compor o próximo governo Lula. Fora também os petistas que apoiaram e também participaram da campanha de Lula. Agora fica nessa questão e resta saber como que vai compor esse governo. Tem também o vice-presidente eleito, o ex-governador Geraldo Alckmin, que foi uma figura bastante importante nessa composição. Agora precisa saber como é que ele vai ser acomodado, porque além de vice-presidente, ele vai ter um papel importante
nesse terceiro mandato. Isso, e tem também o outro lado, que os que estavam apoiando o Bolsonaro, como que eles vão ficar no governo, né? Bom, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do contexto político, Bolsonaro sai ainda como um principal líder de oposição ao futuro governo. Agora resta saber como é que ele vai se comportar nos próximos anos. Outra coisa também que fica no radar, principalmente do grupo bolsonarista, é a questão da perda do foro privilegiado, porque ele tem vários processos, e agora com a perda, porque vai ser a primeira vez em mais de 30 anos que Bolsonaro fica sem um mandato eletivo, ou seja, sem foro privilegiado. Agora resta saber como é que vai ser essa condução e os próximos passos em relação a isso. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho do governo do estado de São Paulo, né? Sim. Tarcísio levou, né? Já era esperado. Se bem que nas pesquisas, as últimas pesquisas, estava dando pouca diferença, né, entre eles, mas foi quase 11%, né? Sim, sim. Foi uma disputa já mais folgada do Tarcísio. Ele ficou com 55,3% dos votos. No caso, foi bastante amplo em relação a Fernando Haddad. E agora ele também já sinalizou, principalmente em relação ao resultado nacional. Já falou que agora é olhar para frente. Isso também mostra uma sinalização por parte do governador eleito em relação ao futuro governo federal. E o Haddad já estava ali comemorando com o Lula ali na Paulista, né? Então pode ser que tenha algum cargo, alguma coisa para ele, né? Olha, Manoel, eu acredito que sim, porque o Haddad, o Fernando Haddad, candidato ao governo, ele já foi prefeito, inclusive com apoio de Lula, e também já foi ministro da Educação, também durante a gestão Lula. Então, alguma coisa deve sobrar para ele, porque ele já tem conhecimento de Brasília, já tem conhecimento de como funcionam os ministérios, e também ele sempre foi uma pessoa que colaborou muito com Lula. Inclusive, nas eleições de 2018, ele foi o substituto da candidatura, principalmente quando Lula estava preso. Lançaram a candidatura de Lula em 2018, mas lógico, ele não poderia, porque até então ele estava preso, e o Haddad foi o candidato natural substituindo Lula. Ganhou projeção nacional ainda maior com essa candidatura em 2018 e também o cacifou para a candidatura ao governo do estado neste ano. Isso aí. Érica, eu quero agradecer a sua participação, a gente vai acompanhando aí os desdobramentos, né, que vai ter aí no meio político, vão ser várias mudanças, certo? E eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal. Bom, eu que agradeço, vamos ficar atentos aí, agradeço bastante também aí ao convite e também a participação durante esse período e ficamos atentos aí aos próximos passos da política. E a gente volta já já. Chegou em Mogi um novo conceito de clínica para você cuidar da saúde. Eu estou falando da Sorri Fácil e Realcer, 2 segmentos em um só lugar. Na Sorri Fácil você encontra todos os tratamentos odontológicos e com especialidade em implantes e próteses. Tudo para você voltar a sorrir. A grande novidade é que além de você cuidar do seu sorriso, você também pode cuidar da sua beleza. Tudo em um só lugar. Aqui na Realcer cuidamos da sua beleza e autoestima de forma rápida. Mais do que isso, com muita tecnologia. Depilação a laser indolor, ultralipo protocolo barriga zero, botox, preenchimento e toda a linha estética facial. A grande novidade é a eletroestimulação, onde em apenas 20 minutos equivale a 1h30 de academia. A equipe é composta por biomédicos, esteticistas, enfermeiros e educador físico. Venha você também conhecer esse casamento perfeito, a Realcer e a Sorri Fácil. E agora a novidade do canal é uma extensão para o portal que você pode acessar através do site portalredealtotv.com.br. Lá você confere toda a programação da TV, como os principais anunciantes de toda a região, dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli e também a parte do jornalismo, com as notícias atualizadas diariamente de toda a região do Alto Tietê. Rede Alto Tietê TV, o seu canal local.
E a gente já está de volta aqui com o Sabiá. Tudo bem, Sabiá? Tudo bem, Manu? Vamos falar dos esportes. Vamos falar dos resultados aí da 34ª rodada do Brasileirão? Ó, a 34ª rodada que teve na quinta-feira São Paulo e Atlético Goianiense. Olha, foi um jogo assim onde o São Paulino teve teste para cardíaco, que só deu Atlético Goianiense. Aí o juiz deu 4 minutos a mais e ninguém sabe de onde ele tirou mais 1 minuto, deu 1 minuto e o São Paulo foi lá e venceu a partida 2-1. Mas o Atlético estava enrolando, aí ele deu esse minuto por conta do Atlético. Hein? Eu vou falar uma coisa para você, Manu. Independente do time, a arbitragem brasileira é uma vergonha. Mas o São Paulo venceu, tá certo ele, tá bem, tá tentando a Libertadores. Rogério Ceni, aquela empáfia dele que é normal, né? Todo mundo vibrando no gol, ele lá sério, parecia um muro, né? Ninguém entende até agora. Ele disse que ele não consegue vibrar porque está muito preocupado. Importante que a torcida de São Paulo está feliz, mais uma vitória do Tricolor. Bem no último minutinho. Último minuto. Isso aí. E teve a 32ª rodada, finalmente o jogo do Corinthians, né? Jogo que foi adiado, né? Devido, pode torcedor do Corinthians ou não pode, aquela coisa toda. E no sábado, acabou tendo o jogo, todas as torcidas estavam lá do Corinthians, do Goiás, 0-0, um jogo legal de se ver num sábado à tarde, sábado à noite, às 19 horas começou o jogo. Corinthians teve um gol anulado aos 44 do segundo tempo, gol de Yuri Alberto, um cruzamento para a área, ele venceu na corrida o defensor da equipe do Goiás e marcou o gol. De início o VAR diz, você nitidamente na gravação, segue a jogada válida, depois de um segundo, jogada não é válida. E aí fica aquela bagunça toda. Você acha que o Corinthians teria tido outra postura se esse jogo tivesse acontecido quando tinha que acontecer, antes daquele último jogo com porque já da vinha, Copa do Brasil? Isso, porque já vinha na sequência, entendeu, mano? E pararam essa sequência. Tomou um choque com a derrota da Copa do Brasil, não se recuperou ainda, não vai se recuperar esse ano, né? Para tristeza da torcida corintiana. Se tivesse conseguido, tivesse seguido esse andar aí, o Corinthians poderia estar melhor. Mas foi um jogo 0-0, um resultado que não valeu para o Corinthians, porque é um ponto. E tá aí, quinto colocado, lutando para a classificação. Mais 2 pontinhos, tá na Libertadores direto. Isso aí. E hoje tem Ceará e Fluminense? Ceará e Fluminense. Outro jogo, por que jogo importante? Porque o Fluminense tenta se manter entre os 4. Sim. E o Ceará tenta correr dos 4 lá de baixo, que está na zona de rebaixamento. Então os dois vão a campo. Hoje é um jogaço. Lotado a arena no Ceará, em Fortaleza. Olha, público ali mais ou menos na casa de 60 mil pessoas esperada hoje para Ceará e Fortaleza. E a pressão lá em Fortaleza não é fácil. A torcida do Vozão vai dar trabalho para o Fluminense. Jogaço de bola hoje à noite lá no Ceará. Isso aí. E amanhã tem o São Paulo e Atlético Mineiro, né? Amanhã, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo lutando para conseguir essa vaga da Libertadores. O Atlético também lutando. O Atlético foi um fiasco em 2022. Todo mundo acreditava nesse time do Atlético. E de repente, o Atlético fez o que foi e acabou não indo, como diz o outro. O Atlético de Cuca é o pior time no Campeonato Brasileiro de 2022, porque aquilo todo mundo esperava. Um grande time, grandes jogadores, e não foi a lugar nenhum. Mas não tá dando liga também, o técnico e a... Técnico e jogador. Isso. O cara chega no meio do campeonato, como salvador da pátria, e o cara fala, peraí, eu tô aqui ralando, treinando, e o cara chega... Jogador e técnico tem muito isso, entendeu? E acabaram não falando a mesma língua. Isso. Agora, quarta-feira tem Flamengo e Corinthians, né? Flamengo e Corinthians. Flamengo de ressaca, campeão da Libertadores, grande campeão, não tem que tirar os méritos do Flamengo. Grande ataque, um grande time, e a soma geral é isso, mais um campeonato lá na conta da Gávea. E esse jogo de amanhã vai ser lá no Maracanã, né? Maracanã, por isso e Flamengo no Maracanã, o jogo das faixas de campeão da Libertadores, o Flamengo conseguiu seu 3º título, o Filipão não conseguiu, o Atlético jogou bem, mas não deu para o Atlético, Flamengo campeão. Amanhã, quarta-feira, o melhor coloca a faixa de campeão da Libertadores 2022. Isso. E também tem Palmeiras e Fortaleza, né? Esse jogo é o jogo que o torcedor palmeirense já guardou o rojão, está esperando, porque o empate aí o Palmeiras é campeão. Sim. Tá? Quer dizer, o Palmeiras já é campeão, ele só vai assinar o título de 2022 com méritos. A equipe do Abel Ferreira é a melhor equipe do futebol brasileiro. Tecnicamente, a do Flamengo é melhor. Mas coletivamente, do Palmeiras não tem que se discutir. Onde você troca a peça que entra é um jogo de xadrez, ela se dá muito bem. Então, a equipe do Palmeiras deve consagrar-se campeã na quarta-feira, festa por todo o Brasil afora da torcida do Palmeiras. E o Atlético Goianiense também joga, né? Pega o Santos. Tá. Lá, 7 da noite, né? 7 da noite lá em Goiás. Olha, o Santos aí precisa vencer,
vencer ou vencer. Primeiro, para tentar uma vaga na Sul-Americana, pensando também aí na Libertadores, já que abriu mais 2 vagas. E a equipe do Atlético Goianiense correndo lá do grupo do Z4, lá de baixo da tabela. Tá correndo igual um louco. Então, é um jogo de, assim, quem vencer aí vai ficar muito bem na tabela. E o Avaí vai pegar o Bragantino? É o jogo daquele morno, né? Todo mundo correndo de um lado. O Avaí corre para não cair e a equipe do Bragantino corre para se classificar para a Sul-Americana. Ah, isso aí. Agora vamos sair do futebol um pouquinho? Vamos. Vamos falar de sumô, né? Sumô. Atleta Luciano Watanabe. A Luciano Watanabe tem gente, sempre está aqui com a gente na rede Alto Tietê. Já. Conquistou medalhas de ouro, prata e bronze na 14ª edição do Campeonato Sul-Americano Feminino de Sumô, disputado no Rio de Janeiro, e contou com as participações de lutadores do Brasil, Argentina e Venezuela. Ela, que é professora da Rede Municipal de Ensino, atingiu o índice técnico para disputas de competições internacionais durante 2023. Ela realmente, a Luciana Watanabe, é um exemplo de atleta para a cidade de Suzano. E ela é uma parceira aqui, já teve o seu programa também. Ela é o tipo de atleta que a molecada gosta de dizer, né, mano? Tromba com ela na rua, né? E ela atende todo mundo. Uma representante aqui do Alto Tietê. Ela é a cara de Suzano, isso é legal. Isso aí. E a equipe feminina de ginástica rítmica de Mogi, o que aconteceu? Ela conquistou o resultado expressivo na Copa Alemanha de ginástica rítmica no Chile. O torneio foi realizado entre os dias 19 e 23 de outubro, lá no clube de Santiago. As ginásticas faturaram 2 medalhas de ouro, 2 de bronze para a cidade de Mogi. As atletas Heloísa Sayuri e Pietra Lanaro conquistaram o ouro com a apresentação em dupla de mãos livres pela categoria infantil. As ginastas também faturaram a 6ª e 5ª colocação na disputa, no individual, na modalidade de mãos livres, respectivamente. Já pela categoria sênior, a atleta Gabriele Cruz, que ganhou o ouro na bola, foi 4ª colocada e bronze com fita. A mogiana Lívia Cardoso conquistou o 4º lugar com arco e medalhas de bronze na fita. Olha, uma representação aqui do Alto Tietê, né? Também muito legal, Tem né? muito destaque, isso é muito legal para as meninas. O esporte, né, em geral, tem dado uma conotação muito legal para o Alto Tietê e não fugiu agora a ginástica rítmica. E agora falando da Superliga de Vôlei, hein? Já está em quadra, né, Sabiá? Já está em quadra pela 2ª rodada da Liga Nacional de Vôlei, o Suzano contra o Monte Claros, na Arena Suzano, casa cheia. A equipe suzanense está em busca da sua primeira vitória no torneio, pois perdeu na estreia diante do Sérgio jogando na capital. É um jogo muito importante para o Suzano pegar aí e ir embora nessa Liga Nacional que promete muitos jogos pela frente, estende aí até o ano que vem. Eu acho que esse período o Suzano é para se manter, né? O objetivo é ficar na Superliga, né? Até porque, mano, a gente já falou aqui, são 13 anos afastado de uma Liga Nacional. E você vem com um time renovado, garotos, esperança pela frente. Então, o técnico Marcão tem feito um trabalho legal, principalmente psicológico, esses meninos estão enfrentando aí uma responsabilidade muito grande, que é o vôlei de Suzano, retorno à grande capital do vôlei, que é Suzano. Porque existe essa comparação, né? Ah, não tem jeito, né? Toda vez que falar de vôlei de Suzano, vai lembrar do passado. Não tem como. Então, tem que trabalhar muito a mentalidade desses meninos e se destacarem nessa Liga Nacional, que não é fácil, mas Suzano está no caminho certo. Isso aí. Saber a quinta-feira você está de volta, né? Aí. Com mais notícia de esporte, de vôlei, futebol, e a gente vai seguindo. E acredito que o Palmeiras é campeão. Isso, é verdade. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Acompanhe a representação desse jornal às 11h30 da noite. Se você perder qualquer coisa, tem o portal e o YouTube da TV. Até amanhã. Valeu, gente.